Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês, comigo tudo ok. Bem-vindos para mais um vídeo. Em um vídeo anterior eu estava falando sobre como eu me tornei testemunha de Jeová, como eu fui atraída pela mensagem, como esta mensagem e toda a técnica, todo o programa de lavagem cerebral foi utilizado contra a minha pessoa e me fez, por fim, tornar-me uma testemunha de Jeová, fanática e dedicada. De fato, eu acreditava, sinceramente, eu acreditava piamente que a mensagem das testemunhas de Jeová salvava vidas e que esta era a única religião verdadeira e que todas as demais haviam abandonado o cristianismo original e que estavam agora sendo dominadas pelo diabo, por Satanás, e que o fim destas grandes religiões seria em breve, no que as testemunhas de Jeová chamam de a grande tribulação. As testemunhas de Jeová ensinam que quando a grande tribulação irromper, todas as religiões do mundo serão destruídas, serão eliminadas, que será um processo divino, uma ordem de Deus, de Jeová. Elas ensinam que quando isso acontecer, será o início do fim do mundo. Logo em seguida, após essa grande tribulação, então elas ensinam que os governos do mundo irão se revoltar contra as testemunhas de Jeová, contra o que elas afirmam ser o povo de Deus, e que nesse momento Deus vai agir, Jeová vai agir e vai começar o Armagedon, ou o fim do mundo. Então o próprio Deus vai agir para salvar as testemunhas de Jeová de um ataque mundial, e todos os sistemas mundiais, os governos mundiais, as instituições, tudo vai deixar de existir em uma grande guerra, a guerra do grande dia de Deus, o Todo-Poderoso, que irá por fim a bilhões de vidas humanas na Terra. Então tudo isso, pessoal, eu como testemunho de Jeová aceitava ser a verdade e ensinava as pessoas. Como testemunho de Jeová eu consegui trazer várias pessoas à organização, inclusive meus irmãos, sobrinhos, parentes, e estes outros por si trouxeram outras pessoas da família, outros membros. Então, eu tenho muitos membros da minha família que são testemunhos de Jeová, muitos que saíram, que abandonaram, mas outros que ainda são testemunhos de Jeová. E tudo começou lá na década de 80 e 90, com o meu esforço de conhecer a verdade, de encontrar a verdade sobre Deus. Muito bem, só que os anos estavam passando e o Armagedon não chegou. A grande tribulação não chegou, as profecias das testemunhas de Jeová começaram a falhar. Por exemplo, as testemunhas de Jeová ensinavam que a geração de 1914 ela era de 80 anos no máximo. E se a geração se iniciou a contagem por volta de 1914, em 94 acabava o prazo máximo. E, de fato, em 1995, a Sociedade Torre de Vigia começou a abandonar a doutrina de que a geração de 1914 duraria 80 anos. E isso foi bem específico mesmo, publicado na revista Despertar e em estudos da revista Sentinela. Então, me lembro que, na época, muitas testemunhas de Jeová ficaram desconfiadas. Então, havia um erro no entendimento das Escrituras. As testemunhas de Jeová dizem que elas são a única religião que que não tem vergonha de reconhecer que erraram e que precisam mudar um ensinamento quando veem que ele está errado. Tá? Mas, na verdade, elas só modificam uma doutrina, um ensinamento, uma regra, quando não há prejuízo para elas. Quando há prejuízo, elas mantêm. Como é o caso, né, da doutrina da desassociação,
que eu concordava em parte, e a doutrina da proibição das transfusões de sangue, que mesmo quando eu era testemunho de Jeová, era muito difícil de aceitar. Ok? Então algumas coisas começaram a não fazer mais sentido para mim. A doutrina da proibição das transfusões de sangue é um erro, porque ela vai além das Escrituras. Ela utiliza-se de passagens da Bíblia e reinterpreta-as. Causa morte de inocentes, inclusive de crianças. E eu achava na época que era um erro, que as testemunhas de Jeová não tinham o direito de tomar decisões pelas pessoas, principalmente no que se diz respeito à vida, à morte. Imagine um pai ser colocado diante de uma questão dessa, de uma decisão dessas, deixar um filho pequeno, uma criancinha, um bebê morrer por causa de uma doutrina, de uma regra exigida pela sua organização. E também a doutrina da desassociação, na qual um filho ele é orientado a deixar de falar com a própria mãe, se esta for uma desassociada ou um ex-membro das Testemunhas de Jeová. E eu vi muito fanatismo, filhos que não falavam mesmo com a mãe, de maneira nenhuma. Pais que abandonavam ou expulsavam seus filhos de casa. E parentes e amigos que deixaram de se falar para sempre, por causa dessa doutrina. Então ela está em desarmonia com o conceito cristão. E eu conseguia entender que isso era um erro. E muitas outras coisas eu comecei a perceber na organização. Havia muita coisa errada, como o dogmatismo, como o legalismo exacerbado, como a subserviência, a obediência cega aos líderes da organização, ao corpo governante, aceitando cegamente e incondicionalmente todas as suas regras, todas as suas ordens, todas as suas doutrinas, as suas mudanças de ensino. E o tempo foi passando e as dúvidas aumentando e a crise de consciência estava atingindo um clímax. Bom, no próximo vídeo eu vou contar para vocês como esta crise de consciência chegou no limite máximo e eu decidi que eu precisava fazer algo, tomar uma decisão. E essa decisão iria mudar completamente o curso da minha vida. Mas também iria fazer com que muitas dúvidas, muitas perguntas do passado fossem respondidas, fossem me tornadas, pelo menos, mais claras. Eu aguardo você no próximo vídeo.